Boa noite, veja no Brasil TV desta quinta-feira, dia 14 de outubro. A Justiça do Rio condenou 8 militares do Exército pelas mortes do músico Evaldo Rosa e do catador de latinhas Luciano Macedo, em abril de 2019. No Distrito Federal, um sargento da Polícia Militar agride e aponta a arma para uma empresária. A Polícia de Goiás conclui que os incêndios do mês passado na Chapada dos Veadeiros foram criminosos. E ainda começou a segunda fase da campanha de vacinação em massa no Complexo da Maré, que fica na zona norte do Rio. É agora aqui no Brasil TV. O julgamento dos 12 militares acusados de matar o músico Evaldo Rosa e o catador de latinhas Luciano Macedo em 2019 acabou na madrugada depois de mais de 15 horas. 8 militares foram condenados por duplo homicídio depois de terem disparado 257 vezes contra o carro do músico. Ainda cabe recurso. Muito emocionada depois da decisão da Justiça, a viúva do músico Evaldo Rosa fez um desabafo. Vocês não têm noção de poder chegar em casa e dar essa notícia para o meu filho, de como é satisfatório. Tô muito nervosa, eu tô muito também assim que anestesiada, porque como eu tinha dito desde o início, né, que o meu medo era o medo da injustiça, né, o medo de não acontecer uma justiça digna, né, por estar sendo julgado por eles. A viúva esperou mais de 2 anos pelo julgamento. Ele foi adiado 3 vezes a pedido da defesa dos militares. A audiência começou ontem de manhã, durou mais de 15 horas e terminou de madrugada. Por 3-2, a Justiça Militar condenou 8 dos 12 militares por duplo homicídio e tentativa de homicídio. Os 12 militares acompanharam o julgamento uniformizados. O tenente Ítalo da Silva Nunes, que chefiava a ação no dia do crime, foi condenado a 31 anos e 6 meses de prisão. Outros 7 militares receberam pena de 28 anos. 4 militares que estavam no local do crime, mas não atiraram, foram absolvidos. E todos os 12 militares foram absolvidos do crime de omissão de socorro. Essa condenação, ela não é definitiva, ela não traz justiça aos autos e a defesa, dentro do prazo legal, fará e apresentará um recurso para a instância superior. Como ainda cabe recurso, os condenados, por enquanto, vão responder ao processo em liberdade. Os 8 foram expulsos das Forças Armadas. Evaldo Rosa foi morto em abril de 2019. O músico ia de carro com a família para um chá de bebê e passava pela estrada do Camboatá, em Guadalupe, quando os militares atiraram 257 vezes com fuzis e pistolas. 62 tiros atingiram o carro. Dentro estavam Evaldo dirigindo, o sogro dele, Sérgio, que também foi baleado, a esposa Luciana, o filho do casal de 7 anos e uma amiga da família. Os 4 passageiros escaparam com vida. O catador de latinhas Luciano Macedo, que parou para ajudar, também foi baleado e morreu dias depois no hospital. Isso não poderia passar sem resposta. 2 famílias foram destroçadas pela atuação lamentável e criminosa dos acusados. Não há o que comemorar, mas há o que elogiar nessa decisão. Pelo menos a gente tem uma noção de que ainda há justiça dentro do campo militar. Eu achei justo porque eu precisava disso, que a justiça fosse feita para que eu pudesse estar honrando a honra do meu marido. O Ministério Público vai recorrer da decisão da Justiça de ter inocentado o sargento da PM acusado de assassinar um adolescente de 15 anos no ano passado, na zona sul de São Paulo. O julgamento foi ontem. Ainda não foi desta vez que a família de Guilherme Guedes, de 15 anos, que queria ser piloto de avião, conseguiu colocar um ponto final nessa triste história. Ninguém acredita, porque tem todas as provas, tem tudo. E soltaram ele. Eu queria perguntar para esse juiz se ele tem filho e neto. Porque hoje ele pôs na rua, será que amanhã não vai ser os filhos dele e do advogado que ele vai matar? Não tem nem como explicar o que a gente está sentindo. Eu acho que é um dia igual no dia que nós achamos ele. Acho que é a mesma dor do dia que nós soubemos o que eles fizeram com ele.
Um dos principais suspeitos de tirar a vida de Guilherme, o sargento Adriano Fernandes de Campos, foi absolvido ontem. O julgamento foi de portas fechadas no Fórum da Barra Funda. Por causa da pandemia, somente o juiz, o promotor, advogados, jurados, testemunhas e o réu estavam presentes. A maioria dos jurados concordou que ele é inocente. E ontem mesmo, o juiz Luiz Gustavo Esteves Ferreira expediu o alvará de soltura para Adriano. O sargento Adriano deve deixar o presídio militar Romão Gomes, na zona norte da capital, ainda hoje. O Ministério Público disse que a decisão dos jurados foi um erro, contrário à prova dos autos, e que vai recorrer da decisão. O crime foi em junho do ano passado. O sargento fazia um bico como vigilante numa empresa na Vila Clara, região de Americanópolis. O galpão fica perto da casa de Guilherme Silva Guedes, que tinha 15 anos. Câmeras de segurança gravaram um momento em que o jovem foi visto pela última vez na porta de casa, na madrugada do dia 14 de junho. Segundo a investigação, um dos homens que aparecem nas imagens rondando o local é o sargento Adriano. Testemunhas disseram que a empresa tinha sido invadida por ladrões e os seguranças estavam atrás dos suspeitos. O corpo de Guilherme foi encontrado com marcas de tiros em Diadema, na Grande São Paulo. Pelas regras da polícia, PMs não podem fazer segurança privada. A Comissão de Direitos Humanos da OAB vem prestando apoio à família e acompanhando o caso. Foi morto, tirou do convívio da sua família, a mãe, a avó, eu tive com elas, e realmente é uma situação que faz parte da tragédia que o Brasil se encontra. E, inclusive, a justiça ela não pode corroborar para que essa tragédia continue e que se fica impune. O outro acusado pela morte de Guilherme é o ex-PM Gilberto Eric Rodrigues, que também estava de segurança, na empresa na época do crime. A justiça decide no mês que vem se ele também vai a júri popular. Agora, olha essa história. Um policial militar agrediu uma empresária quando tentava cobrar uma dívida no escritório dela. Foi no Distrito Federal. Imagens de câmeras de segurança do escritório da empresária no Riacho Fundo mostram o início das agressões. O homem foi identificado como Osiel Alves da Silva, segundo sargento da Polícia Militar do Distrito Federal. Logo depois que a empresária puxa o PM pela blusa, ele reage e imobiliza a mulher. E já numa outra sala do escritório, segue com as agressões. Ela é jogada no chão, puxada pelo pescoço e tem os braços torcidos, como se o policial quisesse algemá-la. Depois de 1 minuto de agressão, o policial levanta a mulher e ela pega num balcão o que seria uma faca. Nesse momento, o PM aponta o revólver para a cabeça da mulher. E as agressões continuam. O policial puxa a mulher pelo braço e depois dá um mata-leão nela. A empresária chega a bater no braço dele, suplicando para ser liberada. Tudo isso aconteceu na tarde de ontem. A advogada da empresária disse que o PM foi até o escritório cobrar uma dívida em dólar da mulher. Ela disse que ia regularizar essa questão, que ela já estava tentando levantar esse dinheiro, mas ele começou a chamá-la de vários nomes, falar que ela era picareta ou coisas assim. E aí ela disse que daquela forma ela não ia continuar conversando com ele, pediu para ele se retirar, ele não se retirou e ele disse que se ele não ia receber de uma forma, ele ia receber pegando as coisas dela. Segundo a advogada, depois de agredir a empresária, o PM foi embora levando o passaporte, a bolsa, a carteira, cartões de créditos, cheques, o celular da vítima e até um notebook. A vítima, que não quis se identificar, registrou a ocorrência. E é uma pessoa nitidamente desequilibrada, que portava uma arma, que, em virtude da função que ele exerce, e que usou essa arma de forma inadequada. Logo depois das agressões no escritório da empresária no Riacho Fundo, o sargento da Polícia Militar, Osiel Alves da Silva, também procurou a polícia. O PM, que é lotado no 17º Batalhão em Águas Claras, veio até a 21ª Delegacia de Polícia em Taguatinga. Registraram um boletim de ocorrência sobre o caso. No boletim de ocorrência, o policial disse que a empresária desdenhou dele quando foi cobrar a dívida. Segundo ele, a mulher afirmou que não ia pagar e o empurrou para que saísse da loja. Ele disse que a empresária pegou uma faca e foi em sua direção.
O policial relatou ainda à polícia que pegou alguns objetos da empresária para abater a dívida. O policial entregou na delegacia os pertences da vítima, que foram levados por ele do escritório. Em nota, a Polícia Militar disse que vai abrir um processo para apurar a conduta do policial e que, até que os fatos sejam elucidados, o PM será afastado das atividades de policiamento. É o mínimo, né? Nós entramos em contato com o sargento da PM, Osiel Alves da Silva. Ele disse que, por orientação do advogado, prefere não se manifestar sobre o caso nesse momento. A fronteira entre o Brasil e o Paraguai amanheceu com reforço na segurança depois de uma onda de violência entre as cidades de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e Pedro Juan Cabaleiro, no lado do Paraguai. A medida faz parte de uma operação conjunta entre as forças de segurança dos dois países. O governo do Paraguai enviou ontem aqui para a região de fronteira cerca de 100 homens que fazem parte da elite das forças de segurança do país vizinho. Eles vão ficar aqui monitorando o lado paraguaio 24 horas por dia e por tempo indeterminado. Hoje eu conversei com um chefe da operação e ele informou que dentre as atribuições do grupo está a realização de operações em toda a cidade de Pedro Juan Cabaleiro em busca de armamentos. Ele não deu detalhes sobre como serão feitas essas operações justamente aí por conta da segurança. Nos próximos dias, mais agentes devem chegar. Essa medida faz parte do comando conjunto anunciado pelo governo paraguaio, que prevê, além do reforço no patrulhamento, a troca de informações entre os dois países. Do lado brasileiro, por enquanto, 80 homens da PM, da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, já fazem esse monitoramento. Hoje pela manhã, o Ministério da Justiça do Paraguai iniciou uma operação no presídio de Pedro Juan com o objetivo de encontrar provas sobre a execução de 4 pessoas no final de semana, entre elas 2 brasileiras e a filha de um governador paraguaio. Desde sexta-feira, que 7 pessoas foram executadas aqui na região de fronteira. Foram apreendidos celulares e outros objetos proibidos. Os agentes também identificaram celas com televisão e ar-condicionado. E um dos detentos estava acompanhado de uma mulher. Hoje de manhã também agentes da Polícia Nacional do Paraguai e a Polícia Civil e Polícia Militar se reuniram em Pedro Juan justamente aí para discutir como é que vão ser as estratégias das operações nos próximos dias por aqui. Eu volto com vocês. A Polícia Federal prendeu hoje 7 pessoas na investigação daquele assalto a banco que aconteceu no final de agosto em Araçatuba, que fica no interior de São Paulo. Um suspeito ainda está sendo procurado. Ao todo foram cumpridos 7 mandados de prisão temporária e 22 de busca e apreensão. Os mandados foram cumpridos na região metropolitana de São Paulo e também no interior do estado, em Campinas e em Águas de Santa Bárbara. De acordo com as investigações, com as prisões desta quinta-feira, são 15 pessoas presas até agora, suspeitas de envolvimento no ataque às agências bancárias na madrugada do dia 30 de agosto aqui em Araçatuba. De acordo com informações da Polícia Federal, um grupo de 30 criminosos atacou 3 agências bancárias. Em 2 delas, os bandidos conseguiram levar dinheiro. Veículos foram incendiados para fechar as ruas e atrapalhar a chegada da polícia. Os criminosos fizeram moradores e motoristas reféns, sendo que algumas das vítimas foram feitas de escudo humano. No dia do assalto, 3 pessoas morreram e outras 5 ficaram feridas aqui na cidade. Como as agências bancárias são federais, a investigação está sendo concentrada na delegacia da Polícia Federal aqui de Araçatuba. De acordo com informações da PF, mais de 100 policiais trabalham neste caso com o apoio da Polícia Militar. De Araçatuba, Diogo Nolasco para o Brasil TV. A Polícia Civil de Goiás concluiu 3 inquéritos sobre os incêndios na Chapada dos Veadeiros no mês passado. A Giovana Dourado é quem explica pra gente. Olá, Marcelo. 4 pessoas foram indiciadas pelos incêndios na região da Chapada dos Veadeiros. Eles vão responder pelos crimes ambientais previstos na lei ambiental e também crimes previstos no Código Penal. Um dos indiciados, que é um fazendeiro, se for condenado, pode pegar até 9 anos de prisão, além de pagar multa. Segundo os investigadores, um dos incêndios foi provocado acidentalmente. 2 homens que estavam trabalhando com uma serra elétrica
as faíscas escaparam e provocaram as chamas. Outros 2 incêndios foram intencionais. Um deles no distrito de São Jorge, que é onde fica o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, patrimônio da humanidade. E ainda teve outro numa fazenda, onde foram queimados mais de 14 mil hectares. Quase metade de toda a área devastada na região da Chapada dos Veadeiros, que foi de 28 mil hectares. Um dos delegados que participaram dessa força-tarefa explicou que a tecnologia ajudou a identificar esses responsáveis pelos incêndios. Foram as imagens de satélites que possibilitaram identificar exatamente o início de todas essas queimadas, além de testemunhas que foram também super importantes nesse trabalho policial. O prejuízo só não foi maior graças ao trabalho de bombeiros, brigadistas e voluntários, cerca de 200 pessoas que trabalharam por mais de 10 dias no combate às chamas. A investigação continua ainda, existem 2 inquéritos em andamento. Um deles, o que investiga o incêndio no Vale da Lua, que foi o primeiro grande foco dessas queimadas. Marcelo. Em Aracaju, a quinta-feira começou com transtornos para cerca de 150 mil pessoas que dependem do transporte coletivo. Trabalhadores de um grupo que administra 4 empresas de transporte de ônibus, paralisaram as atividades por falta de salários. Os 146 ônibus que deveriam estar circulando ficaram parados nesta quinta-feira. Muitos deles estavam estacionados ao longo do acostamento da Avenida Marechal Rondon. Tinha ônibus também bloqueando a entrada e saída de veículos na porta da sede da Aviação Progresso, no bairro Jabotiana, na capital. Segundo o CETRANSP, os ônibus são de um grupo empresarial com 3 empresas, a Progresso, a Tropical e a Paraíso. Esses ônibus operam 43 linhas em Aracaju e São Cristóvão. A área mais prejudicada com a paralisação foi a zona de expansão da capital. Cerca de 900 trabalhadores, entre motoristas, cobradores e técnicos de manutenção, resolveram parar nesta quinta-feira porque, segundo eles, só receberam parte do salário de setembro e o ticket de alimentação ainda não foi liberado. Reivindicando os 50% do salário que nos resta, certo? E os tickets de alimentação do mês de setembro. Outubro já são dia 30 que vai vencer, né? Só voltemos às atividades quando o dinheiro estiver na nossa conta. O dinheiro, os 50% e os tickets de alimentação. A paralisação começou na madrugada e durante a manhã os trabalhadores permaneceram parados na porta da empresa e sem resposta sobre o pagamento do restante do salário de setembro e do ticket de alimentação. Enquanto isso, nos terminais da capital, os passageiros aguardavam pelos ônibus. Dá um tempo aqui para ver se retorna, se vai. O Sindicato das Empresas de Transporte Aracaju informou que o setor vinha enfrentando dificuldades e está sofrendo os efeitos econômicos negativos da pandemia, com acúmulo de dívidas com fornecedores e impedimentos para o pagamento da folha de salário. A Superintendência de Transporte e Trânsito de Aracaju acompanha essas negociações entre a empresa e os empregados. Você vai ver a seguir o reforço na vacinação contra a Covid lá em Fortaleza. Um ônibus está percorrendo os bairros da capital para estimular a vacinação. Brasil TV de volta começa hoje a segunda fase da vacinação em massa na comunidade da Maré, que fica na zona norte do Rio. Os moradores do complexo já podem tomar a segunda dose da vacina e os resultados estão sendo monitorados pela Fiocruz. A Orquestra da Maré abriu a segunda etapa de vacinação em massa no complexo. Adultos que tomaram a primeira dose há pouco mais de 2 meses recebem a segunda dose a partir de hoje. O Rafael foi o vacinado número 1 da primeira fase. O influenciador digital, cria da Maré, fez até um vídeo que bombou na web. Olha, tá sendo quebrado! Voltou hoje para completar o ciclo vacinal.
foi novamente o primeiríssimo. Para isso acabar o mais rápido possível, a gente precisa continuar se cuidando, usando máscara, álcool gel e tomem a vacina, que a vacina é a maior arma contra isso tudo que está acontecendo, contra o vírus, e a vacina salva vidas, então se vacinem. A vacinação hoje para a segunda dose aqui na Maré é para quem tem 25 anos ou mais. Amanhã e sábado é a vez de quem tem mais de 18 anos fechar o esquema vacinal. Repescagem também para o morador com 12 anos ou mais que não recebeu nem a primeira dose. São 87 pontos de vacinação espalhados no complexo, que tem 17 comunidades onde vivem cerca de 140 mil pessoas. Nosso objetivo central é alcançar 100% da população da Maré com a segunda dose da vacina AstraZeneca. Então nós estamos vendo também a efetividade da vacinação na população, ou seja, as crianças estão sendo protegidas também pela vacinação de adultos, os adolescentes que não estão vacinados estão sendo protegidos, ou seja, a proteção não individual, mas também coletiva. Agora, além da aplicação da segunda dose, o planejamento da Fiocruz é monitorar cerca de 2.000 famílias da Maré com a dosagem de anticorpos no momento da imunização, 3 meses depois e no 6º mês. Um outro estudo é o do sequenciamento genético em pessoas que sejam infectadas mesmo depois de vacinadas. Será uma espécie de vigilância para avaliar o impacto da vacinação em massa na Maré e traçar o diagnóstico das variantes recorrentes. Em Fortaleza, a campanha de vacinação ganhou um reforço. A partir de hoje, um ônibus percorre os bairros da capital para aplicar as doses em quem ainda não se vacinou. Aline Oliveira conta os detalhes desse projeto incentivador para a gente. A expectativa é de que o ônibus atenda cerca de 400 pessoas por dia. Ele vai fazer paradas nas áreas mais vulneráveis da cidade. O objetivo é levar a vacina contra a Covid às pessoas que têm dificuldade de se deslocar até os pontos tradicionais de vacinação. Hoje, no primeiro dia de atendimento, o ônibus estacionou aqui no bairro Carlito Pamplona, Zona Oeste, periferia de Fortaleza. A fila aqui começou a se formar desde o início da manhã. Quem vier se vacinar deve trazer a carteira de identidade, CPF, cartão do SUS e comprovante de endereço. Se a pessoa ainda não tem o cartão do SUS, não tem problema, porque ela pode fazer aqui na hora. Lembrando também que quem vai tomar a segunda dose ou a dose de reforço deve trazer o cartão de vacinação comprovando com o registro já das doses já tomadas. O ônibus ele é adaptado, refrigerado, tem pias para lavar as mãos e álcool em gel à disposição. A Secretaria de Saúde de Fortaleza disponibilizou as doses da vacina e também os vacinadores. E cerca de 20 voluntários da Cruz Vermelha foram capacitados para fazer o serviço de triagem e também de registro das doses aplicadas. A ação ela é da Cruz Vermelha, já passou por várias cidades brasileiras, cerca de 44 mil pessoas já foram atendidas. Além da aplicação da vacina, eles também dão informações sobre saúde e também sobre combate à pandemia. Aqui em Fortaleza, o ônibus deve atender até o dia 8 de novembro e deve passar por 12 bairros. O atendimento ele acontece de segunda a sábado, das 9 da manhã às 5 horas da tarde. Aline Oliveira para o Brasil TV. E em Aracaju, o governo anunciou novas medidas para a retomada de aulas e eventos. Rafael Carvalho é quem explica. Olá! Após reunião do Comitê Científico, o governo de Sergipe decidiu ampliar o público nos estádios de futebol de 30% para 50%. Além da obrigatoriedade das 2 doses da vacina, o exame PCR. No âmbito das escolas, ficou decidido que não é mais obrigatório o espaçamento de 1 metro entre as cadeiras dos alunos nas salas. Já em relação a eventos, a partir de 1º de novembro não haverá mais limite de público, mas os organizadores precisam apresentar um projeto na Secretaria Estadual da Saúde. Fica mantida a obrigatoriedade do uso de máscara em todos os ambientes. Rafael Carvalho, de Aracaju, para o Brasil TV. O break é a mais nova modalidade olímpica e já vai estrear nos Jogos de Paris lá em 2024. Mas enquanto isso não acontece, na Zona Sul de São Paulo foi lançado um projeto hoje. O projeto chama Break no Galpão, que é justamente para preparar os atletas para a competição. Esse espaço onde foi o evento de lançamento, na Avenida Carlos Caldeira Filho, a 500 metros do metrô Capão Redondo, atualmente está desocupado.
A promessa do governo, em parceria com empresas particulares, é construir em 6 meses o primeiro centro de treinamento e convivência do Brasil voltado para formar atletas de breaking de alta performance, mas também aberto à comunidade. O local deve ter academia, espaço multiuso para treinamentos e apresentações, alojamento e ainda banheiros. A inauguração está prevista para 16 de abril do ano que vem. Para os atletas, o projeto é uma esperança de ter mais incentivo ao esporte. Sabemos que dentro da cultura hip hop temos pouco suporte nesse sentido de centro de treinamento para o b-boy e para a big treinar. E hoje startamos aqui o primeiro centro de treinamento de break da América Latina, e isso daí vai ser de grande valia, de grande importância para que o Brasil possa estar conseguindo não ficar agora só entre os 10 melhores do mundo, mas estar entre o pódio, primeiro, segundo, terceiro colocado nas Olimpíadas. Desde os anos 90, nós temos b-boys e b-gays maravilhosos em todo o mundo. Então eu acho que até demorou um pouco, né? Até demorou um pouco. E o Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, que hoje começa um pouco mais cedo. Anota aí, 8 horas da noite, horário de Brasília. Uma boa noite para você e até amanhã.